Olá, boa noite. Cecília já tá online. Primeira a chegar. Bom, gente, a live hoje vai ser para falar sobre a atuação profissional do Pilates no Brasil, tá? Enfim, saber quem pode, quem não pode dar aula de Pilates. Muitos profissionais têm essa dúvida, então a gente vai falar sobre isso hoje. Essa live vai ficar gravada, então quem perder aqui o começo, não se preocupe que depois vai estar a gravação disponível, tá bom? Quem é que vai falar sobre isso aqui hoje? Vai ser a professora a doutora Aline Haas. A Aline já chegou aqui, já vou chamar ela. Olá! Oi, Fran. Oi, tudo bem? Tu me escutas tranquilo? Sim, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Também tá me vendo, me ouvindo bem? Tô aqui procurando uns filtros diferentes aqui. Ai, meu Deus. Tá. Ai, eu tô te Foi? ouvindo, mas eu tô com os comentários bem aqui na minha frente, não consigo me ver direito, mas acho que tá ok. Tá. Aline, tudo bem de ficar gravada essa live? Sim, sim, tudo Tá, tranquilo. beleza. Tranquilo. Porque depois ali na gravação os comentários não aparecem, não ficam no teu rosto. E tem muito mais gente que assiste depois da gravação do que a live em si, né? Então, Sim. durante a nossa conversa vai subir os comentários, vai subir perguntas, inclusive é importante que as pessoas participem, perguntem, tirem dúvidas, mas daí depois na Aham. gravação não vai ter os comentários das pessoas no teu rosto, tá? Sim, Bom, sim. então deixa eu te apresentar primeiro, para quem não conhece, a Aline Haas, professora, doutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi minha professora na faculdade, né? Quando eu fiz educação física na PUC, e que foi em 2000 e 2006 eu entrei, deve ter sido 2006, 2007. Depois foi minha professora na especialização. Antes da especialização, foi minha teacher training na Power Pilates. Depois foi minha professora na especialização. Foi minha orientadora no mestrado. E pra vida agora, né? É daí Como pra é, vida, né? como é que tu me aguenta tanto tempo? Tá louco? Digo mesmo, né? Digo mesmo. Sei que não sou fácil. E aí, Estamos Aline, kits. é o seguinte. Dia desses, abri uma caixinha de perguntas e frequentemente me perguntam isso, né? Eu tenho meu perfil aberto, falo sobre Pilates, Pilates clássico, né? Abertamente aqui no meu perfil do Instagram, tenho um canal no YouTube. Então, enfim, eu tenho uma vida pública relacionada ao Pilates. E não é incomum as pessoas me perguntarem quem pode dar aula de Pilates, quem não pode dar aula de Pilates, o que, que diz a legislação sobre isso, sobre regulamentação de cursos, por que, que no Brasil é só fisioterapeuta e educador físico, por que, que fora do Brasil qualquer pessoa pode fazer, isso é bom, isso é ruim. O que, que é o CNPP? Ninguém sabe, né? Surgiu de uma polêmica, depois sumiu e agora tem que voltar, né? Mas o que, que é o CNPP? Então, eu fiz uma enquete, as pessoas não sabem o que, que é o CNPP. E aí eu resolvi ver a live que tu fez, né? Tu e a Cecília fizeram lá no Retorno à Contrologia e fiquei encantada com a riqueza de informação que vocês têm, conhecimento que vocês têm. Vocês fizeram uma pesquisa, foi algo sério, viram, né, a fundo o que, que diz a legislação sobre isso. E eu acho um pecado que isso não esteja assim sendo divulgado e que as pessoas não dominem sobre isso. Ainda mais instrutores de Pilates, né? Muita gente de terapia ocupacional, dança, me perguntam e eu só sei o que eu não sei o que diz a lei, só sei o que eu sei das pessoas que eu conheço, né? Então, eu sei de fisioterapeuta que não quer abrir clínica e que briga com o Crefito para que seja um estúdio de Pilates e que não um estúdio de, não uma clínica de fisioterapia. Então não aceita, não assina documento, entra na justiça e fica lá brigando na justiça. Sei de pessoas que não são formadas em nem educação física, nem fisioterapia e dão aula de Pilates, e diga-se de passagem, são excelentes instrutores. E aí eu digo, eu fiquei assim, precisamos nos aprofundar, nos apropriar dessa informação. Então, por isso, te convidei para vir hoje para te nos, como é que se diz? Nos dar este momento, né, de
todo o teu conhecimento, tudo que tu sabe em relação a isso, que eu sei que tu fez uma pesquisa séria e profunda sobre isso. Então, se tu puder falar pra gente um pouquinho, afinal de contas, quem pode dar aula de Pilates no Brasil? Bom, então, assim, boa noite a todo mundo, né, que está nos assistindo e que vai nos assistir depois, futuramente. Espero que, como a Fran colocou, essa informação cada vez mais chegue para as pessoas, principalmente para quem é instrutor de Pilates, né? E como a Fran falou, eu já venho atuando aí nesse mercado do Pilates há um tempo, já há mais de 20 anos, e venho fazendo algumas pesquisas nesse sentido, realmente, né, quem pode, quem não pode atuar com o método Pilates no Brasil, que sempre fica essa dúvida, né? E eu acho que o primeiro ponto importante de falar, eu fiz algumas anotações aqui, vou ir meio que seguindo o meu roteiro, é a questão das redes sociais, né, Fran? Assim como as redes sociais, elas podem nos Desculpa te cortar, ajudar. Aline, mas Sim, tu falou de redes sociais e me lembrou de algo bem importante que eu sempre esqueço de fazer. Quem está aqui assistindo e conhece outros instrutores de Pilates, para agora, clica na setinha aqui, na flechinha que tem ali do ladinho da Aline, ali embaixo, naquela flechinha, e encaminha essa live para os seus amigos assistirem, porque é muito importante que todos os instrutores ou pessoas que querem ser instrutores de Pilates tenham conhecimento e assistam essa live. Então, compartilhe a live, chama o pessoal para assistir, né, para divulgar cada vez mais essa informação. Pode seguir, bom, Aline, desculpe. voltando à rede social, então manda um aviãozinho aí, pessoal, para quem quiser nos assistir. A questão da rede social, na verdade, muitas informações, não só em rede social, mas assim, muitas informações que a gente vê na internet, né? Elas vão se reproduzindo de uma forma que muitas vezes não tem um fundo legal, no sentido de realmente ter uma legislação, né? Não tem, as coisas elas vão se reproduzindo, as informações elas vão se reproduzindo e elas não vão muitas vezes não são verdadeiras, né? Então, quando tu traz assim essa temática, né, e fala ali, tu fez uma pesquisa, tu olhou, tu buscou e tal, né? Porque eu gosto muito já participei de algumas brigas assim, né, em relação quando a dança, enfim, com dança, educação física e tal, e essa questão do Pilates, eu vejo que vai um pouco por isso, assim, né, Fran? As pessoas vão reproduzindo uma informação que elas ouviram, que elas ouviram, que elas ouviram, e muitas vezes não fazem essa pesquisa. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que é isso, assim, que a gente precisa realmente olhar os documentos corretos, as informações corretas, não acreditar em tudo que falam pra gente, né? Ah, não, é porque só a fisioterapeuta pode trabalhar com Pilates. Quem foi que disse? Onde é que está dito isso, né? Porque tem também ali os conselhos, né? Os conselhos profissionais, nada contra nem nada a favor, mas que eles também têm os seus interesses, né? E acabam buscando essa conquista de mercado, de profissionais que não deveria ser assim, né? Deveriam estar se preocupando com outras coisas, mas acaba que fica essa informação que vai passando de um para o outro. E eu acho que aqui no Brasil, quando o Pilates entrou inicialmente, né? Ele entrou através de algumas pessoas. Acho que isso é um ponto bem importante a gente falar, que eu fiz uma pesquisa e publiquei um artigo sobre isso, né? A história do Sim. método Pilates no Brasil. Ele entrou em diferentes lugares do Brasil, em diferentes regiões, né? E uma das regiões no Nordeste, por exemplo, na Bahia, Alice Becker, por exemplo, formada em dança, né? Foi ela uma das precursoras do Pilates no Brasil. Então, assim, ela não é formada em educação física nem em fisioterapia, né? Ela é formada em dança e ela trouxe o Pilates para cá e ela atuou e tal. Depois de um certo tempo, ela, se eu não me engano, se registrou no Conselho de Educação Física por questões de, enfim, que ela decidiu fazer isso, né? Outros precursores de outras regiões do Brasil, a maioria formados em educação física e fisioterapia. Então, acho que já veio um pouco dessa questão assim de quando se introduziu o método no Brasil, já se veio com essa cultura de que tem que ser profissional de educação física ou fisioterapeuta. Mas isso é uma questão assim que foi passando de um para o outro. Não existe nenhuma legislação, nenhuma lei que diga que para atuar com Pilates no Brasil tem que ser formado em fisioterapia e educação física. Mas eu vejo muitas pessoas reproduzindo essa informação, né? Reproduzindo essa informação em lives, reproduzindo essa informação em posts, reproduzindo essa informação na internet, né? E aí, enfim,
pessoas formadas em educação física e fisioterapia reproduzindo essa informação, né? Então ficou isso, assim, se passou de um para o outro, mas na verdade, assim, te respondendo bem objetivamente se existe, eu acho que a tua pergunta, assim, o que precisa para atuar com Pilates no Brasil, né? Não precisa ser formado em educação física, fisioterapia, dança, medicina, não precisa ser formado. Enfermagem. Não precisa ser formado. Porque o Pilates, para mim, no meu ponto de vista, tá? Ele é um curso livre. O que é um curso livre? Tá? Eu tô te colocando a minha opinião, né? Já que tu me convidou aqui para eu colocar. O que é uma formação em nível de curso livre, né? Uma formação em nível de curso livre é tu ires numa instituição, né? Hoje em dia, por exemplo, online, eu vou com a Francine online, né? Eu vou com a Aline no Corper, eu vou com a Adriana Trota, que está aqui, a Cecília Panelli, pessoas que estão aqui nos assistindo, né? A Fra Piccoli. Eu vou numa instituição e eu faço um curso, né? Eu contrato um curso, um serviço, pago para isso, né? E isso tem um valor, tem uma carga horária, e isso é um curso livre. Não é reconhecido pelo Ministério de Educação e Ciência, não é vinculado a uma universidade, não é vinculado... É vinculado a uma empresa que paga seus impostos, que se registrou como empresa, né? Um profissional, enfim, que trabalha com isso, e oferta um curso, né? Então, essa formação em nível de curso livre é nessa instância que o Pilates se encontra hoje, né? O Pilates se encontra no nível de curso livre. Por exemplo, tu falaste assim, Eline, eu fiz uma especialização na URGS. Existe já no Brasil algumas pessoas que podem, né, fazer formações em nível de especialização, por exemplo, né? E aí, então, assim, elas se formarem em educação física, foi lá e fez uma especialização, né? Por exemplo, a especialização da URGS que tu fizeste, né? Que o professor Jefferson é o coordenador, eu sou vice, já fui coordenadora, agora está um pouco suspensa essa especialização. Tinha que ter graduação para fazer essa especialização. Tu não pode fazer uma especialização sem fazer graduação. E não era uma formação, né? Era uma especialização, era estudar. Era estudar o Pilates numa perspectiva de pesquisa, já tinha que ter uma formação de Pilates, né? Com nível mínimo. Pré-requisito. Exatamente. O pré-requisito era ter. Mas tu não precisa fazer uma especialização para trabalhar com Pilates, né? Tu não precisa fazer uma graduação para trabalhar com Pilates. Tu vais e faz um curso, né? Mas eu posso ser uma pessoa que tem um ensino médio e posso fazer um curso de Pilates? Não existe nenhuma legislação que te proíba, né? Não existe nenhuma lei no Brasil que te proíba. Agora, Francine tem uma empresa, né? Tem uma empresa, porque o que acontece também no Brasil, né? As empresas que ministram cursos, né? Acabam criando regras para aceite de pessoas. Então, existem empresas, por exemplo, no Brasil, que só aceitam profissionais que são formados em educação física e fisioterapia. Mas isso é uma regra que a empresa colocou, né? Vamos supor lá... Sim. A Aline Haas tem um curso de formação, o Corper coloca regras. Só vou aceitar formados... Não é o caso, não é o meu caso, né? Mas existem empresas que fazem isso, né? Então, assim, de novo, se reproduz uma informação que ela não tem um fundamento legal, mas é um fundamento que a empresa quis colocar aquele pré-requisito no seu curso livre, né? Outras empresas não têm esse pré-requisito. Eu posso fazer e depois que eu terminar lá o curso, eu vou ter uma carga horária e vou ir atuar com Pilates, né? Aí a gente chega lá, bom, mas aí alguém que é dono de uma academia não quer aceitar, alguém que tem uma clínica não sei o quê não quer aceitar. Então, assim, existe uma cultura, né, de um certo receio de aceitar as pessoas que não são formadas em educação física e fisioterapia, porque se passou de geração para geração, porque se disse, porque não me disse. Mas legalmente não tem nada, entendeu, Fran? Então, assim, para atuar com Pilates, o que é necessário fazer do meu ponto de vista? Vou te dizer de novo do meu ponto de vista. Um curso de formação, né? Um curso de formação de no mínimo 450 horas para que tu saias um instrutor de Pilates, para que tu tenhas uma formação como instrutor de Pilates. Se tu já tens uma graduação,
Que bom, porque assim, ó, é necessário também, né, vendo outras realidades de outros países, por exemplo, quando as pessoas fazem o curso de Pilates, elas têm que ter uma carga horária mínima de anatomia, por exemplo, né? Sim. Tomando como exemplo os Estados Unidos, que é onde o Pilates se desenvolveu mais fortemente, assim, a PMA, que é a Pilates Method Alliance, coloca lá como carga horária mínima, 30 horas de conhecimento de anatomia e cinesiologia, que os próprios cursos dão esse conhecimento dentro da sua carga horária, né? Porque, enfim, lá tu é um instrutor, né? Tu não é assim não é um professor, tu é um instrutor de Pilates, que é um nível de conhecimento que tu tens que ter terminar um ensino médio e tu vai ser um instrutor. É uma formação de nível técnico, né, Fran? Um curso de profissionalizante, né? Exatamente, né? E aí, então, a pessoa foi lá, tem uma carga horária mínima de anatomia, tem uma carga horária mínima de conhecimento de história, de filosofia do método, de... E aí, algumas pessoas também acabam, né, fazendo, assim, vamos dizer, cursos paralelos para estudar, porque lá eles têm algumas universidades que oferecem curso só de anatomia, né? Então, tu estuda, faz algum curso online. E no Brasil, Sim. o Brasil, a gente tem uma outra forma de organização de educação, né? Mas eu te diria, então, que no Brasil, o meu ponto de vista é que seria um curso livre. Eu vou lá, faço um curso, uma carga horária. Os cursos, alguns incluem carga horária de anatomia, outros não. Tu lembras quando tu fizeste o curso da Power Pilates, né? A gente tinha aquelas reuniões, e nas reuniões a gente revisava anatomia, a gente via tudo, né? Para tu te Sim, tornares um instrutor sim. de Pilates. Porque assim, ó, tu não Mas vai ser um... Pode falar. era um curso de 600 horas, né, Aline? Foi uma formação ali. Claro, eu fiz completo. Eu lembro que tinha por módulos iniciante, intermediário, avançado. Eu fiz a formação completa. Foi uma carga horária de 600 horas. O curso levou um ano. E eu acho que a dúvida e essa segregação em ser contra e a favor da disseminação do Pilates entre diversas áreas vem principalmente pelo fato de que hoje a gente vê na internet cursos de final de semana. Pessoas que, tipo, em 4 horas tu vai aprender o Pilates de solo completo, né? Iniciante, intermediário, avançado. Que em 3 dias tu vai sair dando aula no estúdio inteiro, né? Sabendo todos os equipamentos do iniciante, intermediário, avançado. E eu acho que com essa... claro que uma vantagem, algo bom o Pilates ter se disseminado no Brasil hoje, qualquer esquina tem um estúdio de Pilates, que era o sonho do Joseph, mas por outro lado também em qualquer esquina tem um curso de Pilates que te forma instrutor em 3 dias, né? E tendo feito uma formação tão completa como foi a da Power Pilates, de 600 horas, que teve um ano, e sabendo que aquilo foi só um começo, né? Que eu, até hoje, 10 anos... Já, meu primeiro curso, na verdade, foi em 2011, né? Que eu fiz só o Pilates de solo. Então, são 10 anos trabalhando com Pilates e eu continuo aprendendo, continuo buscando, continuo evoluindo. E eu acho que esse fato de que hoje as pessoas prometem que vão dar o curso completo em um dia, em poucas horas, tem formado profissionais rasos, né? E por esse ponto e por essa análise, eu entendo as pessoas defenderem o fato do Pilates tem que ser educação física, tem que ser fisioterapia, tem que ser uma área do movimento, agora a dança, né? Eu entendo esse posicionamento. Mas a minha questão aqui é a gente analisar. Bom, se o problema está na questão da formação ser rasa, não seria então o contrário? Em vez de fiscalizar quem é o profissional que está atuando, fiscalizar os cursos de formação? Porque, como tu mesmo falaste na live, acho que foi, não sei se foi tu ou foi Cecília, mas enfim, falaram lá na live, né, que quando vem um gringo de fora aqui dar um workshop, ninguém questiona no que ele é formado. Ninguém pergunta no que a pessoa é formada, né? E a gente sabe que tem pessoas maravilhosas que são instrutores de Pilates a nível internacional, que são formados em arquitetura, em engenharia e são excelentes profissionais do Pilates e que vêm aqui e a gente paga pau mesmo porque são muito bons. Mas porque quando se trata do Brasil, a gente questiona o fato da pessoa ser formado em dança, terapia ocupacional, enfermagem e levanta a bandeira de que tem que ser fisioterapia e educação física. Então, eu acredito que seja aí o ponto. Não a questão do profissional
da primeira formação desse profissional, e sim Eu a acho formação dele no Pilates. Acho que tem muitas ideias aí que tu levantas, né? Então, primeiro ali, né? A gente não tem nenhuma lei que diga que tem que ser formado nisso ou aquilo. Do meu ponto de vista, é um curso livre, né? E a gente precisaria ter mais horas nesses cursos. Daí tu traz esse ponto que os cursos são rasos, né? São curtos, são pequenos. Mas aí eu também te digo o seguinte: no meu ponto de vista, se eu sou um fisioterapeuta formado, né? E eu vou lá e faço um curso de 3 dias de Pilates, eu não vou me transformar num instrutor de Pilates. Eu vou continuar sendo um fisioterapeuta. Então não adianta eu ter formação em fisioterapia, educação física, banana, chiclete, dança, o que for, porque eu vou continuar sendo aquele profissional, não vou entender de Pilates. Então, assim, do meu ponto de vista, para eu ser um instrutor de Pilates, para trabalhar com Pilates, eu preciso estudar Pilates, né? Então, sim, não é uma vantagem ser formado em fisioterapia, educação física, não sei o quê, porque senão eu vou me tornar, tu sabe muito bem, nós duas somos profissionais de educação física, a visão que a gente tem da educação física quando a gente faz uma formação não tem relação com a visão do método Pilates filosófica, né? Então, assim, a minha formação, ela vai me ajudar no quê? Eu vou transformar o Pilates numa musculação, vai virar lateção, muscalates, eu não sei o que vai virar, né? Então, assim, se eu sou um fisioterapeuta, eu tenho uma noção de reabilitação muito forte de cinesioterapia, que eu vou transformar o Pilates numa cinesioterapia, eu não vou entender de Pilates. Então, assim, eu tenho que até discordar um pouco dessa questão, que eu não vejo uma vantagem em ser formado, né? Eu não vejo, eu acho que assim, ó, existe um conhecimento específico que é necessário para ser instrutor de Pilates, e esse conhecimento tem que ser dado num curso, né? E aí tu traz essa questão dos cursos serem rasos. Concordo, né? Mas tem pessoas que acham que elas são fisioterapeutas, fazendo um curso de 3 dias, elas vão se tornar um instrutor de Pilates, porque isso é uma cultura que se estabeleceu aqui, né? Aí tu traz um segundo ponto, que essas pessoas que são fisioterapeutas ou que são educadores físicos, fazem um curso de 3 dias, se tornam instrutor de Pilates, quando elas vão fazer os eventos pela internet, online, elas fazem com os americanos, elas fazem com pessoas que estudaram com a Romana Krizanovskas, com os discípulos de X ou de Y, de Z, que são instructors, né? Que são aquelas pessoas que têm aquele nível ali de formação que elas terminaram o ensino médio, né? E não fizeram outra coisa a não ser estudar Pilates de forma aprofundada. Estudaram Pilates por muitos anos, se tornaram instrutores de Pilates, entenderam o método Pilates, entenderam essa filosofia, né? Entenderam o que o método significa, praticaram muito esse método no corpo antes de se tornarem instrutores. Muitas vezes eram ex-clientes, pessoas que praticavam Pilates por muitos anos, resolveram se tornar instrutores, né? Então, vivenciaram o Pilates, né? Da prática para depois ir para o ensino. E no Brasil a gente faz tudo ao contrário. A gente acha que tem um diploma, tem um título, então vou me tornar instrutor de Pilates, vou estudar em 3 dias. Não é assim que funciona em nenhum lugar do mundo, só aqui no Brasil, né? E a gente ainda por cima vai ao contrário. Não, então não vou fazer curso com fulano que, né? Vou fazer com quem eu acho, admiro, maravilhoso, não sei o que, tiro foto, que não tem uma formação de graduação, mas aqui no Brasil tem que ter. Então, assim, ó, eu acho um pouco complexo tudo isso, né? Assim, acho que não é uma vantagem ser formado em fisioterapia ou em educação física. Eu trabalho com formação de Pilates há muito tempo e recebo esses profissionais formados, né? E vejo que eles precisam tirar coisas que a profissão coloca neles e aprender coisas novas para se tornarem um instrutor de Pilates, né? Então, assim, não é... Tá sendo assim, Aline, tu é doida, vai dizer que não precisa. No meu ponto de vista, não precisa. Precisa estudar Pilates, sim, em profundidade para virar um instrutor, né? Então, não sei se tinha mais alguma outra coisa na tua fala que eu pudesse até agregar. Eu vi que tem gente perguntando algumas coisas, não sei se a gente já vai respondendo as perguntas. Eu anotei algumas questões aqui, mas só para complementar o que tu falou, tu brincou, né, que muscalates, né, muscalates, Pilates com musculação, Pilates com cinesioterapia, mas é sério, isso acontece. Aqui nesses meus conteúdos online, o que às vezes é mais difícil fazer as pessoas entenderem é que o Pilates não tem séries. Não tem 3 séries de 10, 3 séries de 15, 3 séries de 20, porque as pessoas fizeram um curso que aprenderam os exercícios, mas não aprenderam lá a montar as aulas, não sabe como é que é o planejamento de aulas. E acha que o 100 é 3 séries de 10 respirações. O roll-up, sabe? E aí não, gente, isso não existe, não é assim, não funciona assim. É sério, as pessoas buscam os exercícios, aprendem os exercícios, mas não aprendem o que é o Pilates. A essência do método, não se aprofundam no método, ou acham que o Pilates é um tratamento
fisioterápico, né? E que não um método, né? Que foi criado por um homem, um alemão e que tem, enfim. Então a gente brincou, tu fez essa brincadeira aí, mas é sério. Muitos instrutores de Pilates que se dizem instrutores de Pilates, na verdade eles precisam ainda estudar Pilates. E até por isso que eu comecei a usar as redes sociais para divulgar o que realmente é Pilates, do que o Pilates outras pessoas acreditam que é Pilates. Né? E aí, porque tá falando Pilates clássico contemporâneo? Não, tem muitas empresas que trabalham com Pilates contemporâneo que são empresas sérias e que fazem um excelente trabalho. Né? Como tu citou ali, a Alice Becker, toda essa linha da Fisiopilates, né? De tudo certo, são empresas sérias que levam o método a sério. A única coisa que eu queria te trazer de perguntas, duas questões que apareceram ali, tá? Uma pessoa perguntou, na verdade ela não fez, eu não entendi muito bem a pergunta dela, mas depois eu acho que tu até complementou em relação à academia, né? Porque, não precisa ser formado em fisioterapia, não precisa ser formado em educação física. Mas se tem um estúdio querendo contratar, uma academia querendo contratar, eu tenho formação em Pilates, mas sou formado em, sei lá, enfermagem. Esse lugar talvez não queira me contratar, né? E aí, eu acho, né, Linito, até tu pode complementar, ou enfim, botar teu ponto de vista, eu acho que está no direito da empresa também, né? Um contratante. Então, se eu tenho meu estúdio de Pilates e eu quero que tenha só fisioterapeutas atuando comigo, é uma escolha minha enquanto empresa. Mesma coisa se é uma academia. Eu só quero ter profissionais de educação física, é uma opção minha. Então, eu acho que nesse sentido não tem muito o que fazer. Mas agora, se eu sou formado em terapia ocupacional, fiz uma formação de Pilates e quero abrir o meu estúdio, não tem nada perante a lei que me proíba quanto a isso. Certo? Tá certo. Isso, né? Eu tá. acho que é isso. É assim, tipo, tu és como tu disseste, né? A mesma coisa que um curso. Um curso pode aceitar fulano, beltrano, ele tem essa liberdade porque ele é uma empresa, né? Uma academia tem essa liberdade também. Eu só quero que seja profissional de educação física, eu só quero que... Porque eu acho que eles ficam também com receio, né? De receber uma fiscalização e aí não é formado, né? E tem que ter CREF, tem que pagar, né? Por exemplo, as academias, elas têm o registro, nos conselhos elas têm o registro de pessoa jurídica também, muitas vezes elas têm toda essa questão. Então, é isso que tu falaste, já respondeu, né? Agora, sim, eu posso ir trabalhar num estúdio de Pilates, por exemplo, né? Que não vai ter essa restrição, né? Quando eu tive estúdio de Pilates, trabalhavam pessoas formadas em diversas, né? Por exemplo, a Geraldine, uma instrutora que a gente tinha, né? Formada em outras áreas, não só em fisioterapia. Então, eu sempre trabalhei com profissionais de várias áreas, né? Eu sou professora no curso de licenciatura em dança da URGS, então tem muitas pessoas que são formadas em dança que fazem o curso, né? Que tem uma licenciatura em dança, né? Que do meu ponto de vista até seria, vamos dizer assim, o curso que mais prepararia para ser instrutor de Pilates, mais até do que o educador físico e o fisioterapeuta, porque tem uma certa sensibilidade por trás, tem uma certa forma de ver o corpo que é... A dança teve muita relação com o Pilates, não por causa de José Pilates, mas pelos seus discípulos, né? Então, assim, essas pessoas podem abrir seus estúdios, podem trabalhar em estúdios, né? Podem, eventualmente, trabalhar numa academia, se as pessoas acharem que o licenciado em dança é uma pessoa interessante de trabalhar na academia, mas é bem isso que tu falou, né? Tá em tu preparar teu currículo, tá em tu entregar teu currículo, tá em tu teres um bom curso. Muitas vezes, né, a gente sabe, quase todas as pessoas que se formam ali comigo estão trabalhando, independente de ser formado nisso, naquilo ou no outro, né? Porque tem uma boa formação de Pilates. Então, a gente tem vários exemplos aí, né? De pessoas que... Cecília Panelli, que a gente está falando dela aqui, depois daqui a pouco vai entrar aí, acho que na live ela e a Adriana. Ela é formada em dança, né? Então, ela atua com Pilates há muitos anos, teve seu estúdio, né? Ganhou na justiça. Eu vi que a outra pergunta aí é da questão do CREF, né? A pergunta é, né? O que faz quando... O CREF, na verdade, a gente pode colocar o CREF, o CREFITO, quando o conselho bate, né, no estúdio. Mas eu acho que aí até essa dúvida eu tenho, né? Porque se eu tenho Pilates numa academia e o CREF vai na academia, o CREF vai falar sobre a academia ou sobre a aula de Pilates, né? Porque às vezes tem dentro da academia uma aula de Pilates na grade de ginástica e às vezes tem um estúdio de Pilates dentro da academia. E a mesma coisa na fisioterapia, que às vezes o fisioterapeuta tem a clínica de fisioterapia
e atende Pilates, e às vezes ele só tem o estúdio de Pilates. Então acho que aqui muda um pouco também, né, Aline? Porque se tu tem um estúdio de Pilates e só dá aula de Pilates, é uma coisa. Agora, se tu tem uma academia que tem aula de Pilates também, ou se tu tem uma clínica de fisioterapia que tem Pilates também, aí eu acho que são coisas um pouquinho diferentes, não? Eu acho assim, Fran, a Adriana até colocou ali, né, que normalmente, porque daí tu trouxeste um ponto anterior ali da questão assim, ó, que, por exemplo, Conselho de Educação Física tem que fiscalizar quem é formado em Educação Física. Conselho de Fisioterapia tem que fiscalizar quem é formado em fisioterapia, né? Eu acho que até eu falei isso na live lá da contrologia, né? Que assim, Sim. por que que esses conselhos, né? Deixa eu ver se até anotei alguma coisa aqui para dizer, né? Não se preocupam em fiscalizar as suas profissões, certo? Eles não têm que estar fiscalizando quem é formado em dança, quem é formado em outra coisa, né? Então, assim, ó, no meu caso, quando eu tinha estúdio, eu recebi uma pessoa do Conselho Regional de Fisioterapia, né? Foi denúncia, porque logo que eu abri o estúdio, muitas vezes esses fiscais vão por denúncia, eles não vão porque eles estão preocupados se o Pilates é bom, se o Pilates é ruim, se a carga, né? Porque eles deveriam estar se preocupando lá com a questão, né, da qualidade do Pilates, vamos dizer assim. Que tinha entrado uma ligação. Então, assim, eles chegaram lá no estúdio, né? A fiscal chegou no estúdio, e eu perguntei para ela, boa tarde e tal, né? Porque a pessoa, o que fazer quando o CREF chega no estúdio? Primeira coisa, ser bem educado, né? Boa. Dizer O que que faz quando o CREF bate no estúdio? acho que foi ser educado, abre a porta, manda entrar, oferece um cafezinho, né? Então, assim, eu já recebi fiscalização quando eu tinha estúdio, tanto do Conselho Regional de Educação Física quanto do Conselho Federal, Regional de Fisioterapia. O Conselho Regional de Fisioterapia, ela foi bem esperta, porque assim, eu comecei a fazer pergunta difícil para ela e ela logo já foi embora, porque eu comecei a dizer para ela assim: o que que a senhora veio fazer aqui? Ela disse: eu vim fiscalizar o estúdio. Aí eu disse: não, mas só um pouquinho. Pilates não é uma especialização da fisioterapia. Quem é fisioterapeuta e está nos assistindo sabe disso, né? O fisioterapeuta tem especialidades. Especialidades. Se eu não me engano, é cardio, é neuro, tem especialidades no seu conselho, tá? Pilates não faz parte dessa especialidade no conselho, tá? Então, quando eu perguntei para ela assim, veio fiscalizar o quê? Se Pilates não é uma especialidade da fisioterapia, né? Ela disse: eu vim procurar a fisioterapeuta fulana de tal que atua aqui nesse estúdio. Eu digo: sim, temos uma fisioterapeuta que atua aqui no estúdio. Ela está registrada no seu conselho, ela paga o conselho lá como uma fisioterapeuta, então tá tudo certo, né? Ai, que eu queria saber do Pilates fisioterápico. Eu digo: minha senhora, esse Pilates fisioterápico não existe. Não existe esse Pilates fisioterápico em lugar nenhum. Nem no Conselho Regional, nem no Brasil, nem no mundo. E ela disse: pois é, não sei o que, obrigado, e foi embora. Então, assim, tu começa a apertar, né? Tu começa a fazer pergunta. E como o Conselho Regional de Fisioterapia do Rio Grande do Sul é um conselho bastante antigo e tal, já teve muita discussão com o pessoal do Pilates lá, ela foi embora, né? O Conselho de Educação Física, como eu sou formada em Educação Física, eu recebi uma fiscalização, né? Que era para que eu tornasse o estúdio pessoa jurídica, tá? Ou seja, que o estúdio se tornasse uma pessoa jurídica. E aí eu tive uma discussão com a pessoa do Uma pessoa jurídica registrada no CREF, no caso, registrado, né? No caso, o estúdio, né? Porque eu sou formada em Educação Física, eu era proprietária do estúdio, não sei o que e tal. E a forma como a minha empresa estava registrada, parece que era de condicionamento físico e mental. Então, eles queriam que eu registrasse como pessoa jurídica por isso, né? E aí eu brinquei, até falei com o fiscal, porque como esse insistiu, né? Esse insistiu, eu contratei advogado, eu coloquei contra, né? Todo ano eles iam lá na mesma data e me fiscalizavam, pegaram uma instrutora dando aula que era licenciada em Educação Física, deram ordem de prisão, assim, mas eu sempre não assinava nada, né? Não assinava nada, dava incomodação, tem que contratar advogado, porque eles não entendem, porque eles acham que tem razão, porque eles querem mandar prender, né? Mas eles não podem mandar prender ninguém, porque assim, primeiro, é uma empresa, eu pago meus impostos,
tá tudo em dia. Então, assim, ó, a senhora se acalma, a senhora toma o seu cafezinho e quem vai chamar a polícia sou eu pra senhora sair daqui. Porque, assim, é isso que tem que ser feito quando eles começarem com esse tipo de coisa, né? Quem vai chamar a polícia sou eu, porque isso aqui é um estabelecimento meu, né? Que ninguém vai dizer se eu tenho ou não que assinar. Mas aí a gente compra brigas. E eu comprei brigas, eu contratei advogados, né, enfim, fui em frente, né? Mas, assim, existem pessoas no Brasil que sofreram esse tipo de perseguição desses conselhos, né? Acabaram optando por fazer educação física, porque foram perseguidos, porque eram Sim. formados em dança, né? Outras pessoas que brigaram na justiça, por exemplo, como a Cecília, ganhou, né? Então, assim, ó, tem incomodação, entendeu, Fran? Não é uma coisa simples, às vezes. Às vezes tem incomodação. Tu vai ter que procurar teus direitos, tu vai ter que procurar tuas coisas. E o que eu aleguei com eles, quando eles começaram a me dizer que eu tinha que fazer jurídico, eu disse assim, o negócio é o seguinte, meu senhor, eu sou formada em educação física, eu vou abrir um restaurante. Eu tenho que fazer Tem que jurídico no registrar. CREF. Entende? Então, quando tu começa com esse tipo de diálogo com eles, eles não têm argumento, entendeu, Fran? Então, assim, a Adriana traz ali no chat, né, na fala, os fiscalizados não sabem o que fazer. As pessoas acreditam que eles estão falando a verdade, mas eles não estão, eles estão mentindo, entendeu? Então, tu não Uhum. pode acreditar no que te dizem, tu tem que procurar teus direitos, tu tem que procurar as leis, né? Então, assim, ó, eu escrevi, falei lá na live, né? Não tem nenhuma lei, não tem. Tu vai olhar as leis que regem a profissão de educação física, tu vai olhar as leis que regem a profissão de fisioterapia, que diga, eles estão tentando, eles querem, eles estão brigando entre eles, também fisioterapia com educação física, fisioterapia com CNPP, né? Então eles estão brigando, eles querem conquistar esse mercado, mas a gente precisa, nesse momento, se unir como profissionais de Pilates e perceber o que é necessário para ter como formação. Mas eu também sei que existe toda uma, vamos dizer assim, uma área de fisioterapeutas no Brasil que acreditam que o Pilates tem que ser exclusivo da fisioterapia, né? E que são instrutores de Pilates, e que acreditam que tem que ter um curso de 10 horas e que eles viraram instrutor de Pilates e abriram estúdio, e são doutores, né? Porque o fisioterapeuta é um doutor. Então, assim, é uma outra forma de pensar. Nós estamos aqui dizendo uma coisa que é bem diferente do que talvez a maioria diga, né? Sim. Mas, assim, existem formas. Se o CREF bater no teu estúdio, existem formas, nós sabemos aí de pessoas que são fisioterapeutas que já receberam fiscalização de conselho de fisioterapia e não tinham registrado em pessoa jurídica e disseram, vá, eu que vou chamar a polícia, vai embora, a gente sabe que teve esse caso, e foram embora, né? E não Porque aconteceu quem abre nada. um estúdio de Pilates hoje, seja fisioterapeuta, seja educador físico, não precisa necessariamente registrar o estúdio dentro do conselho, né? Porque não é algo específico do conselho. Como tu deu o Exatamente. exemplo do É, restaurante. E a não é? mesma coisa para a atuação do profissional, seja ele educador físico, fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional, porque hoje nós da área da saúde não podemos mais fazer MEI, né? Isso foi uma questão que uma aluna minha teve. O que eu faço, né? Um estúdio está pedindo para eu regularizar minha situação lá sendo contratada. Eu disse, olha, como fisioterapeuta, não podemos, né? Ou profissionais de educação física, nós não podemos mais ter MEI. Né? A gente tem que fazer outro cadastro, né? Que agora me esqueci o nome. Mas enquanto instrutor de Pilates, nós podemos fazer MEI. Então, até a questão do registro para nota fiscal, né? Enfim, de imposto de renda, é outra forma, e é uma forma muito mais facilitada através do MEI. Então, tudo é diferente quando a gente torna separado, né? O instrutor de Pilates. Por outro lado, Aline, não tem essa profissão no Brasil, né? Registrada. Instrutor de Não, ainda Pilates. não tem essa profissão, não tem essa profissão, por exemplo, na classificação brasileira de ocupações, que é junto ao Ministério do Trabalho, né, a CBO, que a última atualização foi em 1994, não tem profissão de Pilates lá, né? Então são coisas que a Sim. gente tem que batalhar. Por Isso, exemplo, não tem, a né, Adriana não até tem colocou aqui é, é esse o registro, né, que a gente faz no MEI, como professor professor particular, pode ter. particular. Isso. E assim, ó, por exemplo, nos PICs, né, nas práticas integrativas do SUS, nós não temos também Pilates. Então, tem várias coisas que a gente poderia fazer, né? E aí, assim, até trazendo uma questão assim do profissional de fisioterapia, do profissional de educação física. Eles têm os seus conselhos, certo? Então, assim, ó, se eu sou um fisioterapeuta e eu abro uma empresa clínica, eu tenho que pagar o meu jurídico, né? Se o meu estúdio não é um estúdio, é uma clínica, eu tenho que pagar meu jurídico. Eu tenho que me registrar lá no CREF. Então, assim, ó,
no conselho, né? No Sim, no conselho CREFIT. regional de fisioterapia. Mas eu acho ok, porque assim, ó, se tu tem o teu conselho, se tu tem a tua profissão, né? Então vai por lá se tu quiser, né? Mas aí eu vou só dizer uma coisa. O conselho de fisioterapia tem regras para quem é fisioterapeuta. Por exemplo, ele não pode dar aula, ele não pode trabalhar. Então, assim, ó, tem que cuidar muito isso, porque tem fisioterapeuta trabalhando com pilates, querendo acreditar que o seu conselho é o melhor conselho de fisioterapia e está fazendo coisa que não poderia fazer, né? Sim. Então, assim, ó, eu acho que esses conselhos têm que fiscalizar os seus profissionais e eu entendo que o pilates é algo separado, como tu disseste, e que a gente tem que estudar de forma separada. Falando um pouquinho sobre a questão da profissão, existe então o Conselho Nacional, né, o CNPP, de profissionais de Pilates, né? Ele não é um conselho, que nem o CREFIT, que nem o CREF, mas ele tem esse nome de conselho, assim como, por exemplo, tu tem a CBF, né, que é o Conselho Brasileiro de Futebol. Não é um conselho profissional, mas se chama conselho de aconselhar, da palavra conselho, né? Então tu tem lá, sei lá, outros exemplos aí de conselhos que não são conselhos profissionais, certo? O CNPB foi criado, né, alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, com alguns profissionais de Pilates, né, que compõem aí o conselho, mas justamente com esse intuito, é uma associação, é um conjunto de profissionais que estão tentando batalhar, estão tentando criar uma lei, profissionalizar o Pilates, estão tentando fazer... Então, assim, por exemplo, o CNPP já ganhou 2 liminares na justiça de pessoas, né, que foram acionadas pelo Conselho de Fisioterapia, ou mais até, eu não vou saber te dizer exatamente, né, ações de justiça, que tem o Robson Alcova, que é um advogado que está envolvido com tudo isso, né. Eu vi que a Aline Mendonça, não sei se está aí na live ainda, mas entrou, né, a Aline Mendonça é vice-presidente, então a Sandra... presidente, né? A Adriana Trota compõe o CNPP. Enfim, eu compus o CNPP, agora me afastei do cargo que eu estava no CNPP. Mas, assim, é um local assim que eu acho que se as pessoas tiverem dúvidas, é muito legal de olhar, seguir a rede social do CNPP, entrar em contato. Então, assim, recebi o CREF, não sei o que fazer, recebi o CREFITO, é CONFEP, né, que é o federal, mas assim, os conselhos regionais, né? Eu recebi esses conselhos regionais e não sei o que fazer. Então, entre em contato com o CNPP, manda uma mensagem. Porque, assim, a gente já tem muita jurisprudência. O que é jurisprudência? Exatamente. É quando a gente consegue ganhar, né, na justiça um caso. Então, assim, o juiz vai lá e diz, não, isso aqui já foi ganho, então não tem o que fazer, né? Isso que eu achei que era o mais, assim, essencial. As pessoas saberem que já tem profissionais que já ganharam as causas. E isso traz essa jurisprudência. Ou seja, se eu sou da dança, eu já tenho como citar o caso da Cecília Panelli, que foi atrás na justiça, que comprou briga. E é importante que essas pessoas comprem briga para ter respaldo para os profissionais que ainda, né, estão lutando, batalhando para legalizar o seu trabalho. É impressionante, para legalizar o seu trabalho, para poder trabalhar. Né? Mas é bem importante dar esses exemplos, né, de que já existe sim, porque a gente já ouviu casos de pessoas, como tu falou, que foram pressionados pelos conselhos e aí foram lá e fizeram uma faculdade de educação física para poder continuar atuando, e sendo que, sinceramente, a faculdade de educação física não vou dizer que não colabora, mas não influencia na minha atuação como profissional de Pilates. Né? A formação é que me prepara para atuar na área. E aí, Aline, uma questão... Eu, inclusive, quando o CNPP abriu, eu entrei no CNPP, me associei. Depois, acabou meio que dando uma esfriada no CNPP, até pela função de pessoas desinformadas criticarem, né? Sem nem ao menos saber qual era a proposta a fundo do conselho, e usaram a rede social para ridicularizar o conselho, e foi muito triste, porque eu acho que pode ser contra ou ter opiniões diferentes, e tudo bem, então tu vai lá e abre outro conselho, né, com as tuas perspectivas, com as teus pontos de vista, com a tua colaboração, mas agora ir contra o único conjunto de profissionais que se uniu para fazer algo pelo Pilates. Eu achei uma injustiça, assim, tremenda, porque enquanto comunidade, porque Pilates é isso, né? Eu vejo fora do país, falo muito a minha comunidade aqui, né? A minha comunidade aqui da minha região, né? Então,
Então a gente vê lá o pessoal de Los Angeles, né, do pessoal do Vintage, eles têm esse negócio da comunidade. Então tem pessoal espalhado em todo o mundo, eles criam essa ideia de comunidade, tá no mundo inteiro, e eles trabalham em conjunto, e aí chega aqui no Brasil, parece que tá cada um com uma faca embaixo do braço. Não, peraí que esse Pilates aqui é meu, não, essa fatia aqui é minha. E não vai ter nada nem ninguém que vai falar como que eu devo ou não devo trabalhar, porque, né, é do Pilates, é da fisioterapia, da educação física, e é isso. E aí também não apresenta nenhuma outra proposta. Então, eu sinceramente, eu tenho pena e vergonha de saber que dentro do Brasil a gente tem profissionais que simplesmente acreditam no que escutam e não sentam para ouvir o outro lado, para ver a outra face, né? Porque aqui, o que foi a minha ideia de te trazer hoje? Tu pode concordar ou não concordar que quem pode dar aula de Pilates é fisioterapia ou não, educação física ou não. A nossa opinião não prevalece perante a lei. E o que diz a lei hoje no Brasil é que qualquer pessoa que faz um curso de formação em Pilates pode atuar no Pilates, seja educação física, seja fisioterapia, seja enfermagem, seja dança, seja terapia ocupacional, seja o que for. Se a minha mãe hoje fizer um curso de formação em Pilates, ela vai poder fazer poder dar aula de Pilates. A única questão que eu tenho é quem vai regularizar os cursos de Pilates. Claro que eu sempre tenho esse ponto de vista que um mau profissional já vai ser nivelado pelo mercado. Se tu é um professor um instrutor de Pilates ruim, as pessoas vão perceber. Os clientes não são burros, eles vão perceber e não vão continuar fazendo o atendimento contigo, né? Mas por um tempo vão perder dinheiro fazendo o tratamento contigo. Mesma coisa nós, enquanto instrutores de Pilates. Eu, quando fui fazer minha formação, não entendia Pilates. Eu fui fazer Pilates porque o Pilates dava dinheiro, porque eu queria ganhar dinheiro. Tive a sorte de cair numa formação clássica, numa formação, né, de uma empresa séria, né, que inclusive fui porque tu era a teacher training da empresa, mas eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Não sabia muito bem, né? E eu fico pensando que várias pessoas acabam caindo nesses cursos rasos também porque não sabem muito bem o que estão fazendo ali, não conhecem Pilates a fundo e acabam caindo nessas empresas que dão esses cursos que se dizem Pilates, né? E essas pessoas também acabam sendo lesadas, até elas perceberem que aquilo que elas estão fazendo não é Pilates, que existe um Pilates, né, bem mais a fundo que aquilo, elas também acabam perdendo tempo e dinheiro. E quem é que regulariza isso? Como é que a gente poderia fazer essa regulamentação? Existe algo assim? A gente já sabe que tem a PMA, que é algo a nível mundial e que a gente pode, e que bota algumas regras e tem como registrar o curso, mas dentro de nível Brasil, a gente não precisa cadastrar na PMA para ter o curso, né? Mas como que isso poderia ser fiscalizado? Tem alguma ideia, algum pensamento de como que isso poderia ser feito aqui no Brasil? Tá, antes de responder a tua pergunta, só fazendo ali, a Adriana Trota comentou aqui no chat, né, que o CNPP já ganhou bem mais do que duas aí, ações, né? Eu acho que, enfim, a gente não sabe exatamente o número, mas temos essa jurisprudência, né? E acho que, assim, em relação a essa tua pergunta de quem vai fiscalizar um curso, né? Cursos livres não são fiscalizados. Não precisa nem registrar no MEC, né? Não tem. Curso livre Cursos livres não tem fiscalização, né? E aí a gente entra naquela palavra que é a palavra da legitimação, que é o reconhecimento, né? Porque até eu anotei aqui assim, o que significa legitimar, né? Legitimar é o ato pelo qual a gente se regulariza sem estar de acordo com uma lei, né? Ou que é desprovido de... ou seja, a gente não precisa ter uma lei para legitimar algo. A gente legitima alguma coisa pela própria sociedade, pela própria comunidade do Pilates, né? Então, assim, tu tá entrando numa seara com essa tua pergunta, que é a pergunta da legitimação, né? Não é a legalização mais. Ou seja, quando a gente estava conversando hoje, tu falou assim, qual é a lei? Eu falei assim, a lei, antes de tudo, é a ética, né? A lei, antes de tudo,
é o reconhecimento do que é necessário para ser um instrutor de Pilates, né? E aí, Fran, tu traz assim, até eu vi que algumas pessoas colocaram ali que profissional ruim tem bastante, né? Tem muita É o que gente mais tem, é em profissional tudo ruim. em tudo que é área, né? A gente não tá aqui para julgar ninguém, mas assim, em tudo que é área tem gente boa, tem gente ruim, tem gente do bem, tem gente do mal, Exato. tem gente ética, tem gente não ética, então, assim, mas assim, o que é necessário? Então a gente está falando a legalização, vamos dizer assim, ó, quem controla os cursos teria que ter sido a própria sociedade. A própria sociedade, porque o curso de Pilates ele está num nível que não é um nível de que quando a gente vai dizer assim, o que precisa para ser formado em educação física, né? Bom, aí tá lá o MEC, 4 anos, 200 horas de estágio, licenciado ali. Curso livre não tem isso, né? Curso livre não tem o número mínimo de horas, não tem o número máximo de horas, né? Então, assim, quem é que deveria saber? O próprio profissional que vai se inscrever no curso. Eu teria que ter só que é muito difícil, Fran, porque tu entra na internet, aparece 45 mil opções de cursos de Pilates. E a primeira que aparece no Google é a que é a mais curtida, a que mais promove, e muitas vezes não é naquela que a gente tem que ir, vai naquela que não está ali aparecendo no Google, né? Então a gente tem assim uma febre de mídias no Brasil, uma febre de informação de internet no Brasil, né? As pessoas viram celebridade, referência as pessoas que são boas muitas vezes no Pilates não estão na rede social, Não né? estão Não na estão rede na social. mídia. Então, assim, o que precisa, né? Não tem quem regulamenta, não tem quem regula. O cliente, ele não sabe a diferença de uma coisa para outra. Às vezes ele vai no que é mais perto da casa dele, no que é mais barato. O profissional, ele vai fazer um curso. Nós não estamos aqui julgando ninguém. As pessoas, muitas vezes, elas fazem porque elas não sabem, entendeu? Porque elas não sabem, realmente não sabem, né? Então, assim, não tem mesmo como fiscalizar. O CNPP tá tentando, né? O que a Adriana Trota colocou ali, dicas construtivas. É muito triste tudo isso, né? Que as pessoas realmente não consigam se unir numa comunidade, não consigam se colaborar, ficam pensando só no seu próprio interesse financeiro, seu próprio interesse de, sei lá, enfim. Então, assim, o CNPP está tentando, né, criar uma lei da profissão. Então, daí, eu vou te dizer assim, ó, pela experiência dos profissionais que estão ali, pessoas que já estão há muito tempo no Brasil atuando com Pilates, né, como Alice Becker, como Inélia Garcia, Cecília Panelli, Adriana Trota, Adriano Bittar, Aline Mendonça, todo mundo que está lá, olha a lista, não vou ficar citando o nome de todo mundo, né, que colabora com o CNPP, Sim. são pessoas muito sérias, fazem um trabalho muito sério no Brasil e já há muitos anos, e já fizeram outras iniciativas de associação que acabaram, né? Então agora elas estão muito esperançosas de que isso vai dar certo, que o Pilates nunca andou tanto para frente como agora, né? Mesmo que tiveram algumas pessoas que tentaram derrubar e que ainda tentam derrubar, né? Acho que travou. Eles estão tentando, né? Que fazer, não fiscalizar o método, né? Vamos dizer assim, mas se cria uma lei, se Sim. consegue um pouco mais para frente, né? Porque nesse momento o CNPP não fiscaliza ninguém. O CNPP só é um órgão de consulta, de ajuda, de colaboração, de discussão, né? Mas está se tentando. Vamos ver o que vai acontecer, né? A Adriana está colocando as referências, né? Para para a comunidade em geral. A Adriana Trota está trabalhando muito nisso, né? Nas normas padrão, que são algumas referências que a gente vai deixar, que o CNPP vai deixar público para a sociedade, que vai, por exemplo, vai falar, né? Vai abordar a temática da formação. Então, o que precisa para ter uma formação de Pilates? Quantas horas? Um pouco parecido com isso que a PMA já tem, né? Sim. Precisa uma carga horária mínima de X de anatomia, precisa ter anatomia, precisa ter história, precisa ter conhecimento desse... Então, assim, o CNPP está tentando fazer isso, mas não vai fiscalizar ninguém por enquanto, né? Não está fazendo isso, mas quer ajudar, quer colaborar, quer criar normas de referência, né? Porque assim, quando a gente fala de ABNT, né, Fran, que é a Associação Brasileira de Normas Padrões de Trabalho Científico, por exemplo, quando tu vai fazer um trabalho científico numa universidade, ninguém te fiscaliza, né? Te avalia, mas te diz assim, ó, tu tens que seguir a ABNT, né? Então tu vai lá e consulta as normas padrões. Então isso é um pouco que o CNPP está tentando fazer, né? Normas para que a gente possa, bom, eu quero abrir uma empresa, eu quero ter um curso de formação, o que precisa para dar curso para instrutores, então esse tipo de coisa, assim. Mas realmente não tem ninguém que vai me proibir,
de fazer, né? E Sim. por isso que tá isso aí, cada um faz o que quer, né? Mas uma coisa Enfim. que me preocupou, Aline, que lá na live tu falou sobre estar em trâmite um pedido para que seja para que o Pilates seja uma especialização na fisioterapia, algo assim que tu comentou, né? E se isso vai adiante, o Pilates seria então algo exclusivo da fisioterapia, então? Eles estão tentando. Eles estão tentando, mas a gente precisa se juntar como comunidade, né? O CNPP tá para ir, tá batalhando. E se não, daqui a pouco ninguém mais vai poder atuar. Então a gente tem que pensar, né? Até que Exato. ponto a gente não precisa se unir como comunidade. A gente precisa se unir como comunidade, porque assim, ó, daqui a pouco vai se conseguir. Como eu te falei, eu já participei de lutas aí na área da dança, né? E a dança se uniu, porque senão eles iam derrubar, né? Por exemplo, se alguém que vem lá de um CTG, alguém que passa de Sim. geração para geração, vai ser exclusividade de uma profissão. Isso não existe, né? Então, assim, mas a gente tem que se unir. E existem outras forças políticas no sentido não de ter um partido ou coisa assim, mas forças de profissões que querem exclusividade, né? Uhum, uhum. E eu acho que particularmente a fisioterapia tá se mobilizando muito para isso, mas assim, a gente precisa se unir, a gente precisa apoiar movimentos aí, né? Não contra a fisioterapia, né? Mas a favor Exatamente. de instrutores de Pilates, para que, Não, ninguém vem inclusive para contra. que aquele fisioterapeuta que não quer atuar como fisioterapeuta e sim como profissional de Pilates exclusivamente, tem esse direito sem precisar estar prestando contas para o conselho, né? Então, não é algo contra a fisioterapia, mas sim a favor dos instrutores de Pilates, em forma geral. E outra questão Sim. que eu tenho aqui, eu não sei se tu também tem conhecimento em relação a isso, é que não seria a primeira profissão que não precisaria ter um pré-requisito de graduação, né? A gente já tem isso hoje com a yoga, né? Várias pessoas, nas lutas eu não sei muito bem como que tá, porque por um período foi o CREF, né? Eu tinha que ter conselho do CREF, depois tiraram, e eu não sei como é que anda. E eu também não sei como é que é na yoga, mas eu sei que muitas pessoas que são formadas em outras áreas em geral, né? Na verdade, eu lembrei disso porque a Vivi, se não me engano, a Vivi se formou em odonto. Hoje ela é professora de yoga, né? E excelente professora de yoga. Tem uma outra que eu sigo na rede social que ela é formada em marketing, né? Publicidade, algo assim, e também ela dá aula de yoga, né? Então já tem também outras profissões, não é algo exclusivo do Pilates, né? Que as pessoas pensam, mas não vai se machucar, não vai machucar o cliente. Se for uma boa formação, se for um bom instrutor, não, né? E eu achei o Uhum. máximo quando tu respondeu isso, né? Que a lei maior, a lei superior é a lei da ética, né? Tanto para o Uhum. profissional que vai procurar a sua formação, quanto para o profissional que está ofertando a formação, né? Então é uma via Sim. de mão dupla, dos dois lados tem que ter a questão ética de querer ser bom naquilo que faz realmente, né? E aí fica essa questão, eu não Uhum. sei como é que é na yoga, eu não sei se tu tem esse conhecimento também. Não, existem muitas áreas no Brasil que não precisa, né? Que não precisa ter um. É isso que eu te falei, é curso livre, é nível de curso livre, né? Curso profissionalizante, áreas técnicas, as pessoas não precisam ter uma graduação para se tornar, né? Enfim, atuar com aquela área. Eu acho que o yoga é um exemplo, agora também tem outras áreas, né? Massoterapia. Sei lá, agora a gente não vai se lembrar de tudo aqui, mas tem Sim, muitas sim, mas áreas, tem. né? E eu acho que o Pilates seria isso, né? Teria que procurar uma boa formação, a Rolfing, na verdade, assim, tem várias áreas, né? RPG, essas áreas, assim, que não precisa, né? Eu acho que até osteopatia não precisa ser formada em fisioterapia, mas, né? Acaba que algumas profissões procuram esses cursos, né? Mas não é necessário ser formado naquela área para atuar. Então, são cursos que são oferecidos por empresas que têm uma carga horária que tu estudas e tu te transforma, né, num profissional, enfim, né? Sim, Então, acho que e é isso. também bom lembrar que o curso, sendo um curso livre, ele também pode colocar pré-requisitos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um curso de Pilates e que eu não ofereço módulos de anatomia, eu posso colocar como pré-requisito que a pessoa tenha feito um curso de anatomia, né? Seja na graduação, algo assim, né? Pode ser um pré-requisito da minha formação, né?
Sim, Não tem A Cecília e a Adriana falaram que a osteopatia tem que ser fisioterapeuta, mas eu tenho um exemplo, eu particularmente tenho um exemplo de pessoas que são formadas em educação física que eu conheço que fizeram curso de osteopatia e atuam como osteopata, né? Então não tenho tanta certeza de que tem alguma regra aí que diga que tem que ser fisioterapeuta. Eu conheço pessoa formada em educação física que fez curso de osteopatia e atua como osteopata, né? Então, mas sim, a maioria é para físico, né? Eu acho que a osteopatia é para físico, mas eu conheço pessoas que são formadas em outras áreas que fizeram. É, porque aquele É. instituto o Kaiser, né? Que tem nos Estados Uhum. Unidos, lá fala sobre ser fisioterapeuta. Que É, estávamos um certo dia discutindo lá no grupo de estudos essa questão, sim. e aí eu entrei no site do instituto para ver, e era um pré-requisito ser fisioterapeuta, então também não Eu sei acho se, que né? assim, é um pré-requisito, às vezes, da empresa ou alguma Para coisa aquele assim, instituto, é. a empresa aceita. Fran, eu não sei Tá. como é que a gente tá de tempo, se a gente vai chamar as gurias, como é que é o Vamos horário, acaba a chamar, live. vamos chamar. Não, aqui não tem limite de live, aqui se quiser a gente pode ficar até meia-noite. O Instagram não, mas essa pessoa que eu falo, Adri, ela é daqui de Porto Alegre, ela é do Brasil e fez o curso de osteopatia, né? Então ela tá dizendo que tem essa Vamos, regra. vamos chamar a Cecília e a. Vamos chamar a Cecília e a Adriana junto ou vamos chamar uma de cada vez? Acho que pode chamar elas aí, vamos ver, elas estão por aí, né? Então vamos Porque a gente, lá. na verdade, vai oferecer, a gente vai organizar um evento, né? Que é um evento que é o segundo Online Pilates Meeting, e a gente vai. Muito bem. Então, meninas, vocês vão fazer essa palestra, falar sobre, não exatamente com esse título, né, de atuação no Pilates no Brasil, mas sobre essa temática no meeting de Pilates que vai ter, né, que vai ser, tá logo aí, né, já começa agora em agosto, né? Então, por favor, primeiro de tudo, muito obrigada por terem aceitado o convite de estar aqui hoje. Fiquei bem feliz, né? Porque eu tenho um contato mais próximo com a Aline, como eu falei lá no começo da live, a gente se conhece desde a época da graduação, daí fez a formação de Pilates, fiz especialização, fiz mestrado com ela, né? Então já tenho essa proximidade. Fiquei muito, muito, muito feliz que vocês aceitaram o convite de estar aqui junto. Primeiro, porque eu sei que a Cecília é um exemplo de quem brigou para ter o direito de trabalhar com Pilates, né? Defendeu lá a bandeira da dança. E também porque eu sei que vocês vão falar dessa palestra lá no meeting. Então, a Adriana também pode falar do meeting, pode falar do CNPP, que eu sei que vocês têm bastante respaldo para falar dessas áreas, meninas. Então, fiquem à vontade. Esse espaço nem é meu mais, é de vocês. Obrigada, Fran, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com as minhas amigas, parceiras de longas datas, né? Obrigada pelo convite, pelo espaço aqui para a gente falar do evento que vai acontecer agora em agosto, um final de semana em agosto e um em setembro. Realmente, essa temática vai ser a palestra de abertura com a Cecília e a Aline, que elas têm um conhecimento aí, um estudo já mais aprofundado nessa área, que a gente está aí lutando pelo coletivo, né? Não é algo nosso. Para mim, eu tenho a faculdade, a Aline tem uma graduação, eu tenho uma graduação, a Cecília tem graduação, então, para nós estaria tranquilo, a gente não precisaria fazer nada, mas é o coletivo, é o que acontece com o método no nosso país, que é o que a gente tem que cuidar, né? A gente tem que lutar por esse profissional, que hoje em dia muitas pessoas são profissionais de Pilates, quer dizer, vivem só de Pilates. Então, essa profissão já existe. Então, é só uma questão da gente colocar, assim, regras, né? E tentar melhorar isso para o coletivo, para o profissional de uma forma geral. Regulamentar isso, né? Exato. Cecília pôs orelhinha. A Cecília, tu tá que nem aquele advogado que foi pra uma live, falou de cachorrinho, não conseguia tirar. Não conseguia tirar a cachorrinho. Mas é isso. Mas é muito importante tu ter falado isso, né, Adriana? Já tem a tua graduação, tu já tem a tua formação de Pilates, inclusive vocês têm a formação de instrutores de vocês, né? E é muito triste quando eu vi pessoas criticando sem conhecer, e pior ainda, falando que estavam fazendo isso para vender os seus cursos, como se vocês já não vendessem os cursos de vocês, já não tivessem diversos instrutores formados pelo Brasil, né?
como se fosse uma empresa que está nascendo agora, não tivessem anos de Pilates. Então, foi muito triste ver pessoa... Porque é isso, né? Quem não tem informação é muito influenciável, né? O que a pessoa diz, se a pessoa tem um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de entendimento que a outra, ela já fica deslumbrada com aquela informação e entende aquilo como uma verdade. Então, eu acho que é importante, sim, a gente trazer essas questões e usar a rede social, sim, como a Aline falou, as pessoas que são importantes não estão na rede social, pois deveriam estar, para trazer essa informação, sabe? De divulgar o que realmente acontece e informar essas pessoas que vão para onde está indo a multidão, né? Porque é isso, as pessoas veem uma informação, escuta, vai passando adiante e nunca checam a fonte, né? E acaba se tornando esse telefone sem fio. Que hoje eu fiz enquete, né, no meu Instagram, quem deveria dar aula de Pilates, e as pessoas ainda acreditam que é o fisioterapeuta e o educador físico, e aí eu pergunto, né, qual era a formação do criador do método Joseph Pilates? Ele era formado em quê? Né? E mais, os discípulos dele são formados em quê? Pois é. E cada pessoa que vem de fora, né, agora vocês estão organizando aí um meeting, vai vir pessoas de fora. A maioria das pessoas não sabe qual é a formação desses instrutores. Eu não sei, por exemplo, qual a formação do Miguel. Acho que até ele deve ter alguma graduação, mas eu não sei qual é. Nunca me interessei. Não tem? Não tem? Nunca me interessei em saber, porque ele é ótimo naquilo que ele faz, né? E várias pessoas vão estar no meeting e não me interessa a formação dessas pessoas. Me interessa elas no Pilates. O conhecimento que elas têm no Pilates, né? E por isso que eu quis trazer a Aline, na verdade, vou falar a verdade, ela me puxou a orelha. Fran, não deixa as pessoas falarem isso, corrige elas, não é só da educação física e da fisioterapia. E aí eu disse, Aline, então vamos fazer uma live? Vamos falar sobre isso? Vamos. Muito obrigada por ter aceitado, Aline, muito obrigada de verdade. E assistir a live em que a Cecília tá junto e que tu fala, né, Cecília, da tua história, que tu brigou lá, quase mandou o cara do conselho papê, que por sorte o teu aluno lá era o delegado, né? Eu achei o máximo essa história e eu acho que esse tipo de coisa tem que ser divulgado. Então já tem respaldo na lei de quem é da dança, de que pode sim atuar na dança, no Pilates, porque já tem teu histórico, né? É só puxar lá o teu processo e que tem essa aprovação. E tu citou, inclusive, um caso de uma pessoa que fez a formação e já foi pedir autorização na lei, né? Não sei se tu quer falar um pouco sobre isso. Ela é da área da dança, uma colega da dança, ela resolveu, antes de ser autuada, de passar por todo esse constrangimento, ela já entrou na justiça requerendo o direito dela de trabalhar sem ter esse problema, porque é muito constrangedor. Para mim foi uma época muito difícil, porque era há muitos anos atrás, e nem o juiz entendia muito bem o que era Pilates no Brasil ainda, né? Então, tanto eu quanto a Alice fomos autuadas muito cedo e há muitos anos atrás, quando isso não era comum acontecer. E é uma coisa, é traumático, né? Porque a pessoa entra no seu espaço e pede imediatamente que você está atendendo uma pessoa e que você pare de trabalhar por conta da lei, fala assim para você, que você está exercendo uma coisa que é ilegal. Então você fica completamente ofendido, é uma coisa tão sem sentido, né? E eu não tive, eu brinco sempre que eu não tive a educação britânica da Aline. E eu mandei o fiscal para onde eu não devia ter mandado, né? Mas aí dei um trabalho extra para minha advogada de estar me defendendo. E como eu falei, eu tenho um anjo da guarda muito forte. O delegado, felizmente, era nosso aluno, porque o fiscal chamou mesmo a polícia. Foi uma coisa muito constrangedora e desnecessária, e que levou isso a uma ação judicial que eu precisei me defender, e que o juiz levou menos de 5 minutos para responder, e ainda muito bravo, porque
Ele estava com um calhamaço de processos, muito trabalho, e teve que parar para fazer uma ação dessa. Ele não levou 5 minutos para dizer ao CREF: fiscalize os seus profissionais. Ela é de outra área. E eu não entendo porque vocês querem dizer que uma pessoa que tem um currículo, um trabalho, faz trabalho social, faz pesquisa na universidade, publicou livros. Então, eu fiz um trabalho de defesa do método muito grande no início, onde ele não era conhecido, uma das primeiras dissertações no Brasil. O juiz falou: não tem sentido vocês quererem fazer com que essa pessoa não trabalhe com o método. Eu não vejo sentido, né? Programa social na Unicamp, tudo que vocês podem imaginar, eu fiz pelo método, até construir equipamento no início, né, Adriana? Porque não tinha no Brasil, eu fiz de tudo para divulgar o método Pilates. Eu realmente não merecia ter passado por isso, como eu acredito que as companheiras que passam por isso e são assustadas hoje em dia e maltratadas com essas notificações abusivas, não precisariam passar por isso, né? Sim. E deixa eu só aqui ler esse comentário aqui. Então, o CNPP está regularizado? Qualquer um com formação em Pilates pode atuar? Então, só para corrigir essa informação, não tem nada a ver com o CNPP, tá? Não. Qualquer um com formação pode atuar no Pilates no Brasil. Não tem nenhuma lei que diz que não pode. CNPP é outra coisa, que eu acho que talvez seja interessante, não sei qual de vocês aí quer falar o que é o CNPP, esclarecer. Então vai. Isso não tem nada a ver com o CNPP. Na verdade, o CNPP está defendendo os profissionais e o método. Essa é a ideia, né? De você criar referências para a sociedade de uma forma geral, os profissionais, os praticantes, as pessoas que desejam trabalhar com o método ainda não... que tenham referência, saber exatamente o que, né? Quem é o profissional, quem pode, quem não pode. E, na verdade, isso hoje a gente não tem, não existe isso. Não existe, como a Aline falou, não tem essa coisa, quem pode, quem não pode. A gente está ali somente para esclarecer neste momento. E aí o CNPP está fazendo um trabalho em conjunto que todos os profissionais de Pilates podem participar, é aberto e todos são convidados a participar de tudo isso, dessa construção. Na verdade, nós estamos começando uma construção. E essa construção, a ideia é fazer com os próprios profissionais de Pilates. Então, o CNPP não é um grupo de pessoas fechado, é um grupo, são profissionais que começaram esse trabalho e que convidaram todos os profissionais para participar, inclusive os que falaram mal, né? Falaram mal sem estar lá dentro para saber o que está acontecendo. Todos foram convidados. E continuam convidados. Continuam convidados. Então, o CNPP está regularizado? O CNPP está lutando para uma regularização. Tá? Ainda não existe nada. E não existe nenhuma lei, nem positiva nem negativa. Simplesmente não existe ainda. Nós estamos tentando construir isso. Tá? E não tem nada a ver com, porque o CNPP está regulamentado, então qualquer um pode dar. Não tem nada a ver. Isso já é assim. Qualquer um pode trabalhar com Pilates no Brasil. Não tem por causa do CNPP. Não, isso é assim. O CNPP vai vir justamente para organizar. E também, como a Aline falou, se não é lei, também não é, né? É uma regulamentação, algo para ser seguido, mas que também, se não seguir... Então, é uma ideia que está sendo... Então, hoje não existe nada, e também o CNPP não tem algo pronto. Como eu falei, é algo que está sendo construído, né? Sim. Então, e por isso que todos estão convidados a participar, né? Então, a gente está lá tentando fazer alguma coisa. As pessoas que não estão fazendo nada, que só estão falando mal, estão convidadas para vir participar, né? Sim. Eu acho que assim, essa questão dessa pergunta, talvez ela não tenha conseguido estar desde o início da live, acho que depois ela pode até ver, né? Mas assim, como a gente fala, as pessoas que estão fazendo isso no CNPP ou que estão aqui na live não estão ganhando nada com isso, né? Não estão ganhando dinheiro, não estão, simplesmente estão querendo ajudar para que se construa um Pilates mais sério, um Pilates com qualidade, um Pilates... Então, assim, quando a gente diz, bom, eu não quero seguir regra nenhuma, eu quero fazer o meu Pilates, eu quero, sei lá, não fazer curso. Hoje, na verdade, se pode fazer qualquer coisa, né, nesse sentido, aqui, fora daqui.
em qualquer outro lugar, né? Agora existem países que têm regras, que tem coisas a serem seguidas, que têm ética, né? Que tem, vamos dizer assim, o que a gente fala agora, a palavra as pessoas têm, não me vem agora a palavra, não é preceito, mas as pessoas elas têm discernimento, elas sabem o que é certo, o que é errado, né? Então a gente está vivendo um momento assim, principalmente nós, o nosso país, a nossa cultura, que a gente não está tendo muito essa coisa de discernir o certo do errado, valores, né? Essa palavra que eu queria dizer, assim, os valores, o que é importante, né? As pessoas elas estão todas invertidas, assim, e não só no mundo do Pilates, é no mundo de forma geral. Então o Pilates acaba sofrendo com isso, né? E o CNPP é uma instituição que está lá, que juntou pessoas que estão ali, que estão abertas, que querem receber, que querem que as pessoas participem, né? Fran quer participar, Alex, que eu vi que está aí, quer participar, querem entrar lá, querem discutir, querem contribuir. Tá aberto, entendeu? Então não adianta a gente querer ficar sempre puxando o tapete desse, daquele ou do outro por interesses pessoais, né? Então é isso, né? Aí, e quem não participou aqui da live, a live vai ficar gravada depois, mas vai ter uma live falando desse assunto no Meeting, que vai ser a primeira live, que vai ser dia 27, né? 27 de agosto, às 19, não é? Vai ser a Aline e a Cecília. Isso. 27 de agosto, no Online Pilates Meeting, a abertura do evento, que é uma palestra beneficente. Depois a Adriana pode falar um pouquinho da instituição que a gente vai apoiar, né? Que agradeceu o Natanael que está aí nos assistindo, mas que foi eu e a Cecília colocamos uma pilha, o Natanael e o Fernando aceitaram a nossa pilha, a gente foi lá, fez a live no Retorno à Contrologia, daí a Fran, né, fez uma fala, porque eu acho assim, Fran, a fala que tu fez, eu também vi outras pessoas que já estudaram comigo, que me conhecem, fazendo essa fala, né? A maioria das pessoas faz essa fala de que tem que ter educação física, tem que ter fisioterapia, e daí a gente vai lá, fala, não diz. Na verdade, a minha fala não foi essa, foi uma fala isenta. A pessoa perguntou por que no Brasil precisa e fora do país não precisa. E aí eu falei que é uma questão cultural, né? As pessoas acham que aqui no Brasil, por ser fisioterapeuta, educador físico, vai ter mais respaldo, enfim. E, na verdade, eu me isentei, porque eu não gosto de me envolver em confusão. Essa é a verdade. Eu gosto de fazer o meu trabalho. Então, eu fiz minha formação, fui formada pela Power Pilates, fiz especialização, fiz mestrado, continuo estudando. Vou lá para Los Angeles conhecer o Jay Grimes, porque eu acredito no método e acho que quanto mais eu me aprofundar, melhor vai ser minha atuação. Só que, por outro lado, enquanto a gente se isenta, tem outras pessoas crescendo, fazendo justamente o oposto. Por um Pilates barato, por um Pilates desqualificado, por um Pilates até muitas vezes perigoso, porque ele é mal feito. Então, quando tu me chamou a atenção por aquilo ali, eu pensei, puta que pariu. Se eu estou usando as redes sociais, tem o canal no YouTube, tem o Instagram aberto, tem o Facebook... E ensino pessoas a dar aula de Pilates. E quando eu comecei a fazer esse curso aí de Pilates de solo, eu não imaginei que ele ia tomar a proporção que ele teve. Ia ser algo mais simples. E no final das contas, eu estava fazendo cálculo, são 3 meses ali, né, de informação, porque é muito conteúdo. Quando a gente vai estudar além dos exercícios, é algo profundo. Eu digo, quer saber? Eu tenho que me posicionar pelo aquilo que eu acredito. Senão quem? Se não nós, instrutoras de Pilates clássico, que levamos o Pilates a sério, quem é que vai fazer? Porque outros que não levam Pilates a sério, que estão fazendo piada nas costas de quem está fazendo o trabalho certo, estão aí, né? Não tem vergonha de aparecer na internet e falar o que pensam, né? Falam um monte de bobagem e estão, né, sendo aplaudidos. Então, por que não pessoas sérias, mulheres que estudaram? Primeiro de tudo, mulheres, né? Porque, sinceramente, uns boom... Eu tenho que parar de falar, que senão eu começo a falar umas coisas e depois, se o Jorge vai editar o vídeo, vai ter que cortar essas partes. Mas uns caras que não entendem nada de Pilates, vem falar de Pilates e desqualificar um trabalho sério que é feito por pessoas que estudaram Pilates de forma séria, eu acho isso um absurdo. Eu quero saber, a Aline tem razão, eu tenho que me posicionar, eu tenho que trazer informação, não é esse que é o meu propósito, então por isso que eu trouxe vocês. Claro que para falar sobre essa questão, mas também porque vai ter o evento de vocês e que vai ter pessoas maravilhosas, pessoas do bem que levam Pilates a sério, que vai ter muito conteúdo bom. É o segundo, né? É o segundo que eu participo, pelo menos. Isso, é o segundo, né?
E vai ser já agora no dia 26. Eu sei que tem algumas palestras beneficentes. Uma delas é essa que vocês vão falar mais sobre a temática. Eu não sei o que mais tem, então se vocês quiserem falar um pouquinho do Pilates Meeting, ou Meeting de Pilates, eu não sei, eu chamo de Meeting. Me desculpa se eu errei. Online Mas, Pilates Meeting. Online Pilates Meeting. Não é só você, viu? O Fernando Albenaz e o Natanael também. Todo mundo evitava falar do assunto, né? Quando perguntavam ou falavam, aqui no Brasil é assim, né? Mas eu e a Aline sempre escutamos isso e doía nossos ouvidos. E eu acho que a idade traz algumas coisas para a gente que a gente perde o medo, né? E aí a gente falou, não pode. E aí eu ouvia isso e falava, não, isso não é assim, isso é divulgado no mundo todo assim, mas precisa ser corrigido. No mundo todo não, no Brasil, né, é divulgado assim, e as pessoas fora do Brasil acham que é assim, por causa dessa mídia falsa e mentirosa e errônea. Então a gente realmente não conseguiu deixar passar. Qualquer um que fala, a gente está cutucando e mostrando o caminho certo. É a função do educador. A gente é educador até em qualquer lugar, né? E no mundo de Pilates isso tudo acontece. Eu uso sempre uma coisa que eu ouvi a Aninha, não sei se ainda está aqui na live, mas o meu colega, o Eric Karlovich, fala que o Pilates ele mexe muito com o Powerhouse. E o Powerhouse acaba te elevando demais um pouco o ego. Então, as pessoas do Pilates, elas têm esse ego muito elevado, por causa dessa função que o Powerhouse traz, né? Então, na verdade, que a gente tem que usar essa elevação do Powerhouse para baixar a bola e nos tornar mais humildes, e não deixar o ego se super elevar e acontecer essa brigaiada e essas confusões que tem dentro do mundo de Pilates desnecessárias. Tá aí, né, Aninha? Então, tá bom. Então, eu acho isso importante que ele colocou e vale para tudo, né? E ele colocou ainda uma outra fala muito interessante, que nos outros países as pessoas vão, cortam sua própria grama, limpam suas casas, né? Então, no Brasil, a gente tem muito essa coisa snob, né, de não fazer os serviços menores e achar que os títulos estão sempre à frente da sua capacidade técnica e prática, né? Os títulos não podem estar à frente, eles servem para te elevar, mas justamente para te colocar como mais humilde pelo conhecimento que você adquiriu e não para deixar você se supervalorizar por causa disso. E aqui acontece tudo ao contrário. Nem tem esse título, já está querendo. Até não tem o título no Brasil e se coloca como doutor. Não pode, é errado, não existe, não pode, né? A pessoa que tem um título é porque ela conquistou. Aqui o povo se chama de doutor, todo mundo é doutor, mas não fez doutorado e não tem habilitação para isso. É triste e desnecessário. Mas, enfim, nós estamos trazendo no evento um pessoal de uma vibe excelente, profissionais incríveis, de todo tipo de qualificação e experiência e países Aninha vai estar também, né? A Aninha também, a nossa palestrante está aí. A Ana é um exemplo, né, de que tem informação e está fazendo outra, não? Sempre aprendendo. Sim. Nós temos que estar sempre aprendendo. Exatamente. O profissional que acha que já sabe tudo, eu sempre dou o exemplo, quando eu terminei minha formação com a Romana, ela sentava a gente no Cadillac e perguntava, e aí, como é que está? Como é que está se sentindo? E eu falei, no auge dos meus 20 anos, que eu estava me sentindo maravilhosa, esplendorosa e que eu ia arrebentar como instrutora. E nunca aprendi uma lição tão grande quando aquela virou e falou, não, mas você aprendeu só a pontinha do iceberg. Você daqui uns 5 anos vai ser mais ou menos. De uns 10 anos de experiência você está razoável. Para mais de 20, você pode dizer que você pode ensinar alguém que você sabe alguma coisa de Pilates. Então... Não, é isso que eu digo, assim, quando alguém fala, porque o Pilates clássico é cansativo, é repetitivo, já cansei de dar... Porque com o tempo, né, fez lá a formação, e por mais que seja uma formação excelente, dá ali 5, 6 anos a pessoa está cansada, achando repetitivo, né?
é porque se acomodou. É porque parou de estudar. Porque você começa a estudar o método, aí tu começa a ver que tu achava que tu sabia tudo, mas tu não sabia nada. Era Sim, mas... só o teu ego, né? Sim, mas a pessoa que não entende a repetição, ela não entende de desenvolvimento de técnica de nada, porque quando se desenvolve a técnica, precisa ter repetição. Precisa ter então, a repetição. pessoa não entende não pode treinar um atleta, não pode treinar um bailarino, porque isso tudo é repetição, né? A pessoa não sabe nem a filosofia inicial do que ela está fazendo. Na verdade, não existe condicionamento sem repetição, né? Então, Exato. né? Exato. Se a Isso pessoa só vai não é nem o entender. Pilates clássico, é o desenvolver de uma técnica mesmo, precisa ter a repetição, né? Mas Senão acho que não só tem... vai entender isso se tu continuar estudando, né? Se tu continuar em contato com o aprendizado, se tu continuar sendo aluno. Porque as pessoas vão lá, fazem o curso, terminam o curso e já sei tudo. E aí depois se pensa frustram, que acabou. né? Pensa que acabou. Não É. acaba nunca. Falta não a acaba nunca. Romana aqui para botar todo mundo no eixo, baixar as bolas dos egos, baixar os powerhouse elevado demais. Não falta porque tem vocês, meninas. E Então, nós estamos fazendo fala, essa parte agora. a Adriana, do Online Pilates Meeting. É isso, né? Isso. Fala, então, um pouquinho. Bom, a gente vai... Convida as pessoas para participar, que vai ser um evento excelente. Sim, Eu já tô esse ano. Você já tá, uma das primeiras, né, Fran? Esse ano nós vamos fazer algumas atividades beneficentes em prol das Casas André Luiz, que é uma entidade aqui de São Paulo que atende pessoas com deficiência. É um hospital, atende pessoas que moram, inclusive, lá, né? Além de dar tratamento também para outras pessoas que não moram, né? Mas vamos ter 4 atividades beneficentes. A abertura, né, o dia da abertura, que vai ser a palestra das meninas, e uma aula, um workout de standing mat, que eu vou dar. E depois nós vamos ter no outro final de semana um mini workshop, 2 mini workshops. Um com a Aninha, falando sobre a armchair, a baby chair, e outro com o Guilherme, que vai falar sobre osteopatia e pilates. Né? Essas são as 4 atividades online. Online não, beneficentes. Todas vão ser online. E depois vão ter os workshops, né? São 8 workshops com os profissionais brasileiros fora do Brasil, brasileiros que moram fora do Brasil, né? Como o Eric e a Karine Cid, Dr. Antônio Afonso, que é o médico praticante de Pilates, que vai fazer um workshop junto com a Karine, vai ser bem interessante, sobre lesões. Que mais? O Marcelo Finotti, o Miguel o Marcelo sobre o Spine Corrector, o Miguel sobre Ladder Barrel. Que mais, meninas? Me ajudem. Eu falando sobre ensino online. Tem o Mariano também. O Mariano. Mariano vai estar falando homens. Pilates para homens, que é muito legal, é um tema incrível. Muitas pessoas não sabem, mas o Pilates tinha essa diferença de gêneros, né? Porque os corpos femininos e masculinos são diferentes, né? Muita gente quer dizer que é tudo igual, mas não é. Joseph Pilates, inclusive, é muito interessante. Ele que dizia que homem tinha que ter corpo de homem, mulher, corpo de mulher. Então, é um workshop legal. Naquela época tinha muito, eu acho que isso, né? Enfim, essa questão eu acho que vai ser muito legal e eu acho que assim as pessoas também que estão nos assistindo, Fran, elas podem se inscrever nos workshops separadamente, né? Podem se inscrever só nas atividades beneficentes também, caso elas tenham interesse, que é muito conta, né? Fazer essas beneficentes está R$40 para as 4 atividades, ou elas podem fazer 20 num fim de semana, 20 no outro. Então, assim, tem que nos seguir nas redes, né? Dá para fazer em grupo também, né, Aline? Como eu me inscrevi em grupo. Inscrição em grupo, dá para fazer do evento todo. Então, assim, tem várias opções, né? Tá no primeiro lote ainda ou tá no segundo já? Já tá no segundo, terminando lote, o segundo, viu? Tá terminando o segundo. Terminando o segundo lote. Mas assim, a gente tem o Insta, né? Depois, não sei se tu compartilha aí, ou como é que faz. Posso. Site também, né? Aqui eu não consigo colocar porque não vira link, né? No Instagram não vira link aqui na live, mas lá nos stories eu coloco também, pessoal. Depois tu coloca lá. Não sei se a Adri vai tentar escrever aí.
Mas eu acho que é isso, né, Fran? Obrigada aí pelo A Adri espaço, falou da fala. que eu fui uma das primeiras a me inscrever, né? Mas eu vou contar a curiosidade de como é que foi a minha inscrição. Foi assim. A Aline falou lá, porque a gente tem o grupo de estudos, né? De pesquisa em Pilates, que é um braço do grupo de estudo da ESEF, que a Aline coordena. E a Aline falou, ó, gente, vai ter o Online Pilates Meeting, vai ser bem legal e tal. Mandou lá pro pessoal. E aí o pessoal começou assim, tá, como é que vai ser? E aí eu comecei a dizer, gente, é muito legal, participei do primeiro, foi assim, foi assado, foi bom demais. Nossa, foi tão bom que eu vou até escrever de novo. Na hora eu escrevi, eu nem vi o que tinha de palestra nem nada, mas comecei a falar do quão bom tinha sido a experiência, porque só para o pessoal entender, não é para ir aprender exercício de Pilates. Até assim, a Adri falou que vai ter o Standing Mat, que é o mat em pé, então vai ter algo assim para se aprender em relação aos exercícios, vai. Mas o que mais me encantou não foi a questão de exercícios, de estudar algo assim, mas foi o aprofundar do porquê do exercício, para quem, do como que aquilo é pensado, organizado. E agora tu falando, eu nem sabia da palestra que vai vir um médico junto com a Karine Cid. Vai ser mais fantástico ainda do que já foi ano passado, então só reforço, vai ser maravilhoso. Quem tá de fora precisa participar. Quem não conhece Pilates clássico, eu acho que é uma oportunidade de conhecer. Talvez vai ficar assim, tudo muito novo, mas é bom levar uns tapa na cara, água gelada, né? Pra ver, acordar e descobrir que tem muito mais no Pilates, além de só exercício. Ou o MET 34, né? Que todo mundo fala, o MET 34 tem muito mais do que isso. Fala, Adri. Só uma coisa, a Tami está falando sobre os sorteios. A gente vai ter sorteio de acessório, tá? Da Fisiopilates, que tem uma linha clássica, então vai ter sorteio dos acessórios, vai ter sorteio de livros autografados pela Cecília, vai ter sorteio de um curso comigo, vai ter sorteio de coisinhas bacanas e legais. E vai vir tudo aqui pro Sul. E vai vir tudo o ano passado, o ano passado o pessoal do Sul ganhou a maioria dos sorteios. E olha, ainda bem que a gente fez sorteio ao vivo, senão iam falar que era, né? Tá vendo? Iam falar ganhei que um era, airplane. Né? Aí, tá vendo? Então, esse ano vai ter novamente e vai ser bem legal. Todo workshop vai ter um sorteio, então o pessoal vai sair todo mundo com presente. A gente falar também dos parceiros do evento, né? A Fisiopilates é um parceiro do evento, o Fisiopilates Equipamentos. Eu e a Adriana, a gente assim, fez toda uma consultoria nessa parte de Pilates clássicos da Fisiopilates, né? Então, eles são nossos parceiros, a Power Pilates Itália, a Karine Cid, o André, sempre parceiro conosco também, né? E todos os instrutores, assim, e realmente, como tu falou, quem participou ano passado teve essa sensação e esse ano vai ser melhor ainda que o ano passado. Né? A gente gostou muito, assim, por isso que a gente se empolgou, vamos fazer de novo o segundo, ainda no formato online, porque realmente a gente acredita que ainda não está no momento da gente fazer um evento presencial que as pessoas possam se encontrar, né? A gente precisa ter mais pessoas vacinadas, precisamos estar mais protegidos para a gente poder se encontrar presencial, então a gente apostou nesse formato online e a gente também tem a vantagem de poder estar com o Mariano, de poder estar com o Eric, que está na Austrália, o Mariano que está no Panamá, a Karine que está na Itália. Então, assim, vai ser um evento em formato online, mas foi muito legal. A experiência online foi legal. A gente conseguiu tocar as pessoas, né? O meu workshop do ano passado era sobre toque. E a gente conseguiu se tocar mesmo no online, né? Apesar da gente, de repente, estar já um pouco mais saturado dessa coisa online, mas acho que veio para ficar. Não, e como tu falou, né, Aline? Né? Vem pessoas do mundo todo que não estão aqui no Brasil e por ser online consegue dar acesso a essas pessoas com um valor mais acessível, né? Porque se fosse trazer, ia ter que ter transporte, estadia, e ia se tornar um evento caro, que é uma das objeções para as pessoas fazerem a formação de Pilates da linha clássica, né? De por ser muito caro, enfim. Então, o fato do online até nos facilitou a dar acesso, né? A esse tipo de profissional. Então, é aquilo, né? Tomara que a gente consiga fazer presencial ano que vem, vai ser o máximo para presencial, mas o online também tem as suas vantagens, né? Então, vamos agradecer por também ter essa oportunidade online. E quero agradecer, meninas, então, por vocês terem participado. Muito, 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 muito obrigada. Estou muito feliz. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu só queria um sorteio, sim, viu? Para um workshop do Meeting. Vai ter. Sorteio de uma vaga do Meeting, agora que eu vi. Alguém já falou aí, acho que a Adri, que
não é a ideia ficar só uma passação de repertório, tá? E usando a frase da Eve Gentry, você pode saber fazer todos os exercícios de Pilates, mas não saber Não fazer Pilates. Então, esse é o nosso lema, tá? É o ir além, né? É a arte do Pilates, a arte da contrologia e além. Essa é a ideia do evento. O infinito e além. Meninas, muito obrigada de verdade. Obrigada por todo mundo que assistiu, todo mundo que está presente. Então a live vai ficar gravada, tá? Então depois eu mando aí o link para vocês, se vocês quiserem. E é isso, nos vemos no meeting. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada, e espero que as informações tenham sido úteis, né, para as pessoas, para elas não serem certeza. mais reproduzidas de forma aí de passar para frente. E esperamos todo mundo lá no online Pilates Meeting em breve aí. Obrigada pelo teu convite. Obrigada aí para quem esteve presente conosco. Obrigada, Aninha. Obrigada, Tchau, obrigada. tchau. Obrigada, Tchau, beijo. Obrigada, Fran. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.